Eddie Murphy is a Detroit cop on vacation in Beverly Hills. De férias e vai preso. Isto acho que o gajo estava... Mas eu julgo que hoje em dia, com a crise, é uma boa forma de passar férias para algumas pessoas, não é? Serem presas que assim têm... Em Beverly Hills, têm direito, onde as celas têm têm direito a cabines comida, telefónicas. roupa lavada, é quase tipo um hotel. Havia um homem uma vez nos Estados Unidos que precisava ser operado. Isto é verdade. E não tinha acesso ao serviço de saúde, então cometeu um crime qualquer para ir para a cadeia e já teve Sim. acesso a cuidados de saúde. Isto é verdade. Já alguém pensou nisso? Fantástico. Olá, Boas. Nem é bom Não, dia, nem é boa tarde, nem é boa noite, é boas. Não há tempo, é boas. Exatamente. Boas coisas. Exatamente. Ora viva, meus meus amigos, ouvintes. bem-vindos a mais um podcast do VHS, Vilões, Heróis e Sarrabulho com Fartura. E hoje temos um convidado muito especial, não sei pelo... Sarrabulho, por acaso, é o meu prato preferido. Eu não sei por esta voz, por este Sarrabulho comentário... com batata, não é aquele sarrabulho, aquelas papas. No norte há sarrabulho que é uma papa. Uma papa. Não gosto disso. E há também sarrabulho com arroz, também não gosto. Aqui é arroz de molho pardo. Não é a mesma coisa. Sarrabulho é sangue do porco. Arroz de molho pardo é sangue do frango. Sim, e quem és tu? Que estás cá hoje João Moreira. connosco? João Moreira. Isto é gravado um domingo à noite. Atenção, só para que sabem. E estamos a roubar o precioso tempo do João, que ele tem que ir a correr, gravar Tem que ir fazer uma coisa. uma coisa. Tem que ir fazer uma Pronto. coisa. Então, e o que é que tu fazes na vida? Dás voz a alguma coisa conhecida Dou ou voz a não? bonecos, faço vozes para bonecos, escrevo textos para bonecos. Isso é, E há uma coisa que rentável nós já- esse trabalho? Se viver em Eu não especifiquei que era dinheiro, Coimbra, pode ser rentável a nível... se viver em Coimbra, em casa da mãe, é. Se viver não, de resto não. A única hipótese é Coimbra em casa da mãe. Pronto, é uma boa hipótese. O filme que nós vamos temos ver. cá é um filme de 1984, chama-se o Caça-Polícias na versão portuguesa e Beverly Hills Cop. na versão original. E foi o João que escolheu o filme, não foi? Então, João, porquê é que tu escolheste este filme? O que é que ele te Opa. marcou de que maneira? Há uma série de filmes que me marcaram, que eram os filmes que eu basicamente dava na televisão, eu gravava, era o meu irmão, já o meu irmão em casa é que mandava. Ele é mais velho, mandava ele. A nível Sim. de garotos, Sim, quem mandava sim. era a minha mãe. Depois a seguir, Então ele é que eventualmente, tinha Na acesso ao ordem comando, hierárquica, o irmão mais velho. do leitor VHS. Sim, ele é que escolhia que filmes é que se gravavam. E esse víamos muitas vezes e estávamos sempre a ver este filme. Havia outros Sim. filmes que também estávamos sempre a ver, mas este era um deles. E eu lembro perfeitamente do início da cena da perseguição. Ora, mete lá a cena da perseguição, que é o gajo no início, que é o Então gajo, lá. que é o gajo, vão num carro e depois viram os... Pronto, vão já, ao mercado, já viram... está aqui a bombar a cena. É esta, não é? Que tu Ok. estavas-te a referir. Opa, eu acho que é. Há uma que depois viram os Eles vão cá de tudo. O filme começa logo a abrir, com uma perseguição. Exatamente. carros a virar aquelas barracas da fruta. Sim. Sim. E Há aqui uma coisa os que diz... alfaces, os tomates, as coisas. É um clássico isso. Sim. É Ok, isto. é a aqui, Balrar, olha, basicamente. pelo menos É a vegetables. Balrar. Já tu... Já tá. É engraçado que o Exterminador Implacável 3 gabou-se O 3? muito de terem tido uma das cenas mais caras de perseguição em que fizeram uma destruição Sim, massiva e tu sabes que com o auto... Arnold Schwarzenegger abriu mão do ordenado dele com esse filme para fazerem essa cena Porque ele já da podia. grua. Porque ele podia. Sim, E eles destruíram lá meia rua e eles Isto é a gabaram-se cena disto. mais cara do filme, E provavelmente. Esta provavelmente foi a mais cara na altura. Os carros em agora não 84. metem pena porque são carros velhos. Mas em 84 se calhar não eram carros velhos, percebes? Mas aquele carocha estava Na cheio de altura não ferrugem. era. pá. Aquele carocha está cheio de ferrugem. Mesmo mano. assim, isto sai caro. Ainda sai caro gravar uma coisa Epá, desta. isto é de 84 e os carros são de final dos anos 70. Portanto já são carros velhos. E eu digo uma Olha aí. coisa, a equipa de produção deste filme, o Don Simpson e o Jerry Bruckheimer, foi a primeira grande prova deles os dois. Hoje em dia, entretanto, o Don Simpson faleceu, mas o Jerry Bruckheimer é conhecido por ser o magnata da produção das séries de televisão e dos filmes para a Disney e filmes de ação Para a hoje em Disney. dia. E este foi a primeira grande prova deles como produtores. Vamos então ver aqui a cena. Qual é que cena queres ver? É a cena da galeria? Vamos Assim, ver a cena da esta galeria. cena da galeria é um bom O exemplo. gajo vai ver assim uma cena nas galerias, tem assim umas cabeças a Ah, rodar sim, em cima sim. da... Mas esta é um exemplo clássico do humor do Eddie Murphy, não é? Esta cena aqui, ou não? Opa, este gajo era não é o Cousin Larry, era o cousin do Cousin Larry, não é? Era Da o série, Ternos da Novatos. série de televisão que Ternos passava. Era o gajo Novatos. que vinha Na RTP. de uma terra qualquer lá de... Pá, da Conchichina, lá das Astúrias, vá, que fosse. Não, era ali do Mar Cáspio, ao pé do Mar Cáspio. Dá-me a ideia que morava para aí nos Balcãs ou no, Tu lembras no disso? Cáucaso. Era. Acho que ele está a Era o Cousin inventar. Larry. Não era nada. Pá, É mesmo? Ele tinha um barrete tipo aqueles trollarões Sim. Da Madeira. da Madeira, mas que vinham lá do Orleligo,
dos Alpes. Dos Alpes suíços. Não, mas o gajo pá. vinha assim tipo de uma Grécia ou de uma Turquia, uma cena assim. Mas ainda ninguém Exatamente. explicou qual é a história deste filme, para não. Epá, então, pois. O que é que é? isto é assim, Conta, isto é um resuma lá. gajo Sim. que eu acho que também, não sei se o gajo era de Detroit. Okay, É Detroit, um é polícia de Detroit, Detroit. porque é onde os polícias são, o Robocop também é de Detroit. Exatamente. Boa referência, boa referência. E o gajo foi castigado e meteram-no, tipo, mudaram-no de sítio, mudaram-no para... Não, ele foi de para- férias, assim. ele foi de Tu já- férias. desculpa lá, tu já não vês filme há quanto tempo? 15 anos, pá. Pronto, então, olha, vou-te só avivar a memória no Diz lá, sentido. Ele vai para Beverly Hills à procura de um assassino, na pista de um assassino. Que matou o amigo. Exatamente. Ok. E ele não é propriamente expulso. Mas ele vai à paisana. Ele vai no... Por conta própria. Nem o chefe fazer deixa- justiça por conta própria. E depois já há aqui um choque cultural. Porquê? Porque em Detroit eles estão habituados a lidar com a escória humana no dia-a-dia. Em Beverly Hills a maior preocupação... E robôs até, há exatamente. coisa, Mas robôs, há tudo. Daí num futuro muito próximo, em nova Detroit, não é? Mas em Beverly Hills os polícias só têm que se preocupar em passar multas e pouco mais. Não se passa nada. Depois há aqui um choque cultural entre estas diferentes formas de ser polícia. E o Eddie Murphy vai ficar parceiro com um fulano desta realidade, não é? Desta cidade que não... Exatamente. São dois gajos, é um gajo. É um mais o velho, magrinho e o... um Caralho. mais velho, um polícia mais velho e um polícia mais novo, um novato. Que teve o tempo todo atrás da secretária. Que acaba por ser o comic relief durante o filme todo. E cujas personagens vão crescendo ao longo das sucessivas sequelas. O que é que vamos ver agora? A cena da banana no tubo de escape. Isso é um clássico, Sim. a gente se lembra disto. Exatamente. O gajo estava, não sei, depois manda lá um... Ou banana ou batata, é aquilo que tiver à mão, não é? É, mas ou um é uma banana. pepino. É uma banana. Porque o gajo agora, tipo, manda lá um empregado para os distrair, né? Sim. E depois o gajo está lá a servir, não sei o que, eles estão muito coisinho. Good evening, sir. The hell is that? Slate supper, sir. Compliment from... Eles estavam a fazer Exatamente, vigia. Axel Eles estavam Foley. a fazer uma vigia à porta do hotel. E o gajo vai Eles oferecer... estavam a vigiar o Axel Foley. Porquê? O Axel Foley Olha, atazanou o juízo vês? tanto lá do diretor da polícia de Beverly Hills que ele pôs no encalço dele 2 polícias para o controlarem. Porque ele era um canhão à solta. Era um comboio prestes a descarrilar. Exatamente. E o que é que o nosso amigo Axel F vai fazer com 3 bananas? Eu aposto que gerações de malta experimentou este truque. O gajo está a destruir... E quem está a ouvir esta música, e já ouviu de certeza, foi aqui com este filme, não foi? Exatamente. Do Sr. Harold Faltermeyer, conhecido por ter feito o Top Gun, essa grande banda sonora, e que acabou por... Esta Olha agora ao música cara, olha agora ao cara, está a ver? Olha. Oh, pá. engasgou-se. Isto acontecia na vida real, ou não? Sim, Não sei. sim. Os gases, tu quando vais Mas tão com o rápido, carro tão rápido, não era ao à fim de alguns revisão, quilómetros eles que- controlam os gases. Não era só é ao por causa fim- disso, das bananas que são espetadas no tubo de escape. O Sr. Harold Faltermeyer estava longe de imaginar que a sua música, Axel F, viria a tornar-se numa das músicas mais usadas em toques de telemóvel e mais recentemente pelo Crazy Frog, nessa aberração da música. E que toda a gente já ouviu tralitar pelo menos, que é... Não é? Qualquer coisa assim. Não, acho que estamos aqui a fazer juízo de valor que não é o que nos compete, se calhar. Quem é que fez a tradução deste filme? A tradução? Para português. Caça-polícias, quando é Beverly Hills Cop. De certeza que foi o mesmo gajo que fez a tradução do Caça-Fantasmas. Até porque os dois filmes estrearam no mesmo no ano. Caça-Fantasmas eles andam efetivamente a caçar fantasmas. Sim. Quem é os polícias que são Mas caçados isto aqui? só revela que, passados estes anos todos, a falta de originalidade já existia naquela altura, em 84. Porque, efetivamente, havia os polícias de Beverly Hills que andavam à caça do polícia de Detroit. Mas de resto, onde é que há aqui caça-polícias? Ia ser os caça-polícia. Epá. Fazia mais sentido ou não? Exatamente, era só um polícia que andavam atrás, não é? Bem, Ok. agora sim podemos mostrar mais uma cena. Desta vez em Esta que cena mulheres é a nuas. melhor série. É a melhor cena, não pela parte das mulheres nuas, mas pela parte do Philip. É a cena mítica. Esta cena está-me a fazer lembrar um príncipe em Nova Iorque, quando o Eddie Murphy vai à procura de uma noiva a um bar e há assim uma sucessão de cenas com mulheres a tentar engatá-lo. E há uma cena, antes dele vir... Muitas delas é o Arsenio Estão a Walsh falar de de outro mulher. filme. Reparem que estão a falar mas de nós outro filme. fazemos isto muitas Ok. vezes. Quando ele, antes de vir para Nova Iorque, o príncipe, há uma cena lá na banheira real, em que ele está na banheira, muito descontraído, e há uma gaja que surge debaixo da água e diz assim, o seu pênis real real está limpo. Sim, mas nesta cena, João, explica o que é que está a acontecer nesta cena. Agora perdeste. O gajo levou-os para um bar, já não sei à conta de quê, um bar de stripper, Das quengas. e o gajo, entretanto, vê 2 gajos suspeitos. É lá. E é a parte fixe, é a parte que vocês vão ver, Ainda não aconteceu essa parte não fixe. está prestes a acontecer. Ok. E agora? Este gajo, o slapstick, o gajo de rir, continua... não se apercebe que estão lá 2 gajos suspeitos.
Vê, olha, O Axel Foley vê dois nada gajos. suspeitos, aliás, Pá, os gajos sim, nada completamente integrados suspeitos. naquele de espaço. gabardine, não é? Gajos de gabardine, Comprida, parece que é a cena da boate no Exterminador Implacável, no 1. Só que isto não se vai partir tudo, ou vai, não? Eles têm uma caçadeira escondida dentro do Encerrados, casaco. não sei, eventualmente. Ou isso, ou então é uma espada dos imortais. Que eles andavam sempre de gabardinas compridas para esconder as espadas, não é? Olha agora. Agora aqui. Agora que vai ser. O gajo fingido bêbado. E aí, Philip? Epá, já não te vi há tanto tempo, pá. O que é que andas aqui a fazer? Pisga-te, pá. Ai. Pronto, acabou-se a música, estragou-se a festa. Tal, mais cá está. nada. E estás a ver, em Detroit é assim que se resolvem as coisas, Exatamente. pá. E esta cena marcou. É que tu estás tão embebido com a cena que nem a comentas. Tu estás aqui a ter um O flashback. João Moreira adormeceu. Estás a ter um Ah, não, flashback. esta cena não precisa de comentário, é por si tem tudo. Tem quer brilho, dizer, né? Tem o brilho próprio. tem tudo, esta cena é uma cena completa, quer dizer, Muito bem. tem ação, É. tem comédia, tem sexo. Tem sexo. Não tem sexo. Tem, é erótica, é uma cena erótica. Tem ação, tem tudo um comédia, bocadinho. tem tudo, é uma Só cena faltou, completa. Só faltou o sangue-a-jorros, mas pronto, não se Mas pode tem ter tudo. tudo, tem ação. Não se pode ter tudo. Opa, Ok. Muito antes de Eddie Murphy se perder nos filmes em que interpreta dezenas de personagens e Que é o único ator. e que contracena consigo próprio, não é? Os idos anos 80 foram a sua época áurea depois de ter mostrado o seu talento na série Saturday Night Live. Estreou-se no cinema com 48 horas. Foi antes deste. Exatamente. Nick E- Nolte. Que é outro, Com Nick sim, Nolte. é outro buddy movie, né? Exatamente. Que é aqueles filmes que os anos 80 gostavam muito dos Mais parceiros. tarde ele aliou-se ao realizador John Landis, que devem conhecer do videoclipe mais conhecido do mundo do thriller e do American Werewolf in London. E juntos fizeram alguns dos maiores êxitos da carreira de ambos, tais como Os Ricos e os Pobres, Um Príncipe em Nova York, que já tínhamos comentado. Mais tarde chatearam-se e Eddie Murphy chegou a mesmo a dizer que nunca mais voltariam a trabalhar juntos. Mas falou demasiado cedo porque o John Landis acabou por ser o realizador do Beverly Hills Cop 3. Por isso ele devia verdade. ter-se contido. Mas já agora aproveita e fala nas sequelas, né? Porque o Caça-Polícias tem o 2 e o 3. Exatamente. O 2, qual é o trunfo do 2? Brigitte Nielsen. Epá, Diria que... o Caça-Polícias deu origem a duas... Espera aí que o as João duas quer falar na... Não quero nada, Espera, simplesmente. eu já introduzo então a Brigitte Nielsen. Ele sorriu quando O foi o nome dela. 2 foi realizado pelo Tony Scott, pelo saudoso Tony Scott, que Já morreu, que senhor. faleceu o ano passado, Por acaso, vamos 2002. escolher um filme dele para homenagear. Epá, é Não? muito complicado ele não ter filmes chungas. Este, provavelmente, o Caça-Polícias 2 é o menor filme da carreira dele. É provavelmente o menor filme O da 3? carreira dele. O 2. O 2 é do Tony Scott? O 2 é do Tony Não Scott. sabia, nunca vi. E, Nunca vi o 2 nem o 3. E é memorável precisamente por ter uma das vilãs mais boas, uma das mazonas mais boas, que é precisamente a Brigitte Nielsen. Que é bom E- naquela altura, hoje em dia. e para os hoje em caras, dia- hoje em dia. Não, mas na altura, caralho. Exatamente. O 3, o Caça-Polícias 3 passa-se num parque de diversões, onde que os vilões usam basicamente como uma fachada para os seus negócios ilícitos. O 3 já marca assim, já começa a acusar o declínio da carreira do Eddie Murphy. Apesar de não ser um mau filme, apresenta já algum desgaste desta fórmula que... Não é um mau filme. Não é um mau filme, eu não acho que seja um mau filme. Eu O acho dois que a já é, fórmula, isto o dois já é. a fórmula O já, 3 nunca vi, já mas está o um 2 já pouco, vi. Portanto, já eu está um achei pouco que o 3 gasta. O 2 era o chover no molhado. era igual, quer dizer, é a mesma coisa. É mais do mesmo, quer dizer. Ok. Eu Já gostava vimos as cenas todas? Não. Não, eu gostava de falar aqui Já estamos a acabar. da personagem do Billy Rosewood, que é interpretada pelo Judge Reinhold. Esta personagem do estagiário, basicamente, Sim. Sim. do Rookie. Vai ter de se adaptar, não é? Exatamente. É sempre aquele que é o vai um bocadinho atrás. Ele é o comic relief no sentido em que ele é um polícia de Beverly Hills, mas ele está farto daquela rotina e daquela monotonia, e com a chegada do Axel Foley há ali uma lufada de ar fresco, e ele identifica-se com a atitude do Axel. E eu gostaria de É um destacar... estranha-se, mas depois entranha-se. Exatamente. E eu gostaria de destacar uma cena do Beverly Hills Cop 2, Já está aqui a passar. em que basicamente os vilões, os mauzões, estão a fugir num caminhão e ele tem que os deter com uma bazuca. Só que ele não sabe como é que a bazuca funciona. Então ele está a ler as instruções da bazuca e de repente,
carrega no gatilho da bazuca e faz explodir o caminhão. É uma cena hilariante e é uma das melhores cenas do filme. Eu estou a ver a cena. Que cena incrível, Realmente é muito fantástica. Pronto, meus amigos, acho que vamos encerrar aqui este podcast. Acho que está tudo dito sobre este filme. Exatamente. É um filme mais querido da década de 80 de João Moreira, não é? Exatamente. É um dos. Só não falámos foi do realizador, o Martin Brest, que é um Tens realizador 10 que, segundos para falar dele. ao longo de 4 décadas, realizou apenas 10 filmes. E gostaria de destacar entre os quais o Perfume de Mulher, Fuga à Meia-Noite com o não é o Al Pacino. Eu Tens 2 confundo segundos. Dustin Hoffman? Não, O Robert De Niro O Al Pacino e o Dustin Hoffman, para mim, durante muito e tempo foram a o, mesma pessoa. e o Meet Joe Black. Às vezes Não és o É o único, nariz, às vezes não és é o o nariz, é o Às vezes narigão. ainda é a mesma pessoa. É o narigão. Há mais gente que faz essa confusão. Bom, eu tinha prometido a mim mesmo que não ia pôr isto, mas é pá, não resisto. tenho que pôr. Vamos acabar com a versão da música do Axel F, mas com o Crazy Frog. Oh não! Pronto. Meus amigos, com Até esta para a nos semana. despedimos. E adeus. Adeus, João Moreira, tu voltas? Volta. Para a semana volto. Ok, Então vai. ok, ele volta. Até para a Adeus. semana.